Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência da TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do país. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os pingos nos is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, todos os nossos conteúdos podem ser conferidos pelo canal do YouTube da Jovem Pan São José dos Campos e pela Panflix. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber o secretário de Governança de São José dos Campos, ex-secretário de Educação, Jones Santos. Jones, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui na Jovem Pan. Fabrício, muito obrigado pelo convite. Para nós é uma satisfação poder estar aqui. Eu acompanho o seu trabalho, sei que tem repercutido muito bem os programas, então que possa ser um bate-papo proveitoso. E eu começo essa entrevista falando um pouquinho e celebrando a sua gestão como secretário de Educação da cidade de São José dos Campos. Eu já fiz diversas demonstrações, sejam por editoriais, sejam nos nossos programas, tanto na Jovem Pan quanto no SBT, reconhecendo os avanços significativos da educação em São José dos Campos, na referência com a RM Vale e com o Brasil. Fabrício, foi uma grande oportunidade que o prefeito Anderson nos concedeu, poder passar pela Secretaria de Educação, né? Nós, secretários, passamos. Os servidores estão lá, é eles que mantêm o trabalho, tem uma grande equipe. Eu tive a oportunidade também de passar pela Fundas, foi um grande prazer poder ser presidente da Fundas, a instituição que eu fui aluno. E na educação a gente fez um trabalho de implantação da Educação 5.0, que é um programa revolucionário, diferenciado, que vale a pena conhecer. Depois eu deixo o convite aqui para a gente fazer um programa só sobre Educação 5.0, que é uma concepção de educação muito contemporânea, que nasce no Japão, e São José é a primeira cidade do Brasil que assume esse modelo de educação, que é um modelo extremamente adequado ao perfil da nossa cidade. Jones, uma coisa que eu vejo que é extremamente significativa para a condição de pertencimento do educando para com a escola são as atividades extracurriculares e o tempo que ele passa, entre aspas, voluntariamente na unidade escolar. E isso foi mérito da sua visão, em conjunto com o Felício Ramute e com o Anderson Farias, e a gente sente essa mudança comportamental em toda a sociedade. Fabrício, nossas escolas hoje todas funcionam até às 19h30, escola de ensino fundamental. Nosso contraturno é em parceria com a Fundação Cultural, com oficinas de artes. Temos uma instituição contratada que oferece atividades esportivas, são 14 modalidades esportivas também no contraturno, e temos uma outra instituição que trabalha com robótica. Assistentes sociais em todas as escolas, psicólogos em todas as escolas. Então a escola precisa ensinar, esse é o papel dela, língua portuguesa, matemática, o conteúdo, mas ela também precisa ser um lugar proveitoso e um lugar de oportunidades para o jovem. Hoje em São José a gente encontra essa condição presente nas nossas escolas. Jones, e esse convite para assumir a Secretaria de Governança, usar toda a sua expertise, todo o seu conhecimento em gestão pública, em administração, para evoluir ainda mais os procedimentos diários da cidade resiliente, inteligente e sustentável. Como é que foi aceitar esse desafio? Foi uma grande surpresa, né? O prefeito Anderson fez o convite, era um convite inesperado. Na minha cabeça eu estava encerrando um ciclo na educação, poderia até ficar mais uma gestão, né? Teríamos ali desafios para resolver, e não imaginava que seria convidado para ser secretário de Governança. O prefeito fez esse convite antes até de outros secretários, né? O papel do secretário de Governança é também ajudar a montar o time de secretários, e nós trabalhamos nessa transição também com a Câmara. Me senti muito honrado, sei do tamanho da responsabilidade. O jingle da campanha do prefeito tinha uma musiquinha que falava assim: e você que acorda cedo e dorme tarde? Eu não imaginei que isso seria tão presente na minha vida. Tenho acordado muito cedo todos os dias e dormi muito tarde, mas com o coração cheio de alegria de poder devolver para essa cidade que eu amo muito do que eu recebi. Eu sou fruto das políticas públicas de São José, e poder trabalhar na prefeitura, na implantação de políticas públicas, é uma oportunidade de retribuir a essa cidade maravilhosa tudo que eu recebi ao longo da minha vida. Eu não vou conseguir retribuir tudo porque eu recebi muito, mas eu vou me dedicar bastante para retribuir o máximo possível. Jones, você tocou num assunto importante, que é a construção do time, porque ninguém faz nada sozinho, eu sempre uso essa frase de expressão que ninguém é começo, meio e fim de si mesmo. Como é que foi e como é que você está avaliando, nesses 100 primeiros dias, essas mudanças significativas em todo o corpo diretivo da Prefeitura Municipal? Fabrício, um saldo muito positivo, Então, o nosso maior desafio de um prefeito reeleito é não permitir que a cidade tenha uma interrupção dos trabalhos. Então, você
tem o mesmo prefeito. Até porque ele estava na égide do governo anteriormente. Né? E aí o desafio era esse, né? Trocar secretários, alguns trocaram de lugar, outros acrescentaram ao grupo, mas o desafio era permitir que nos 100 dias de gestão São José não parasse, e não parou. Infelizmente, pela turminha do mal, era para em 1º de janeiro ter tido um apocalipse na cidade e a cidade ter acabado, não aconteceu isso. Nós estamos tocando a cidade com muita responsabilidade, com muito zelo ao dinheiro público, sabendo do tamanho do desafio, né? Quem ganha eleição tem o ônus de governar, né? Tem o bônus de ganhar eleição e tem o ônus de governar. Então nós temos um grande desafio pela frente, é uma cidade complexa. Que, em verdade, é o bônus da missão, que é melhorar a vida das pessoas. É isso, e é uma grande oportunidade, né, de nós podermos ajudar as pessoas a implementar as políticas públicas, e o prefeito Anderson sabe muito bem o que quer. Ele pactuou com a população um compromisso de uma cidade diferente nos próximos 4 anos, e é para isso que nós temos trabalhado todos os dias. O time de secretários muito bem encaixados, é um time experiente da cidade, conhecedor dos problemas da cidade, da realidade da cidade, e o lema do prefeito é 30% do tempo no gabinete, 70% do tempo na rua, conversando com a população, tendo empatia e encontrando soluções criativas para os problemas que se impõem todos os dias. Secretário, nós vivemos hoje, infelizmente, uma crise global, né? E uma das questões muito pertinentes ao debate é o orçamento de São José dos Campos, né? Como o senhor usou a expressão turminha do mal, mas a gente sente na oposição uma ação sistemática de desqualificação do orçamento da cidade, como que a qualquer momento a gente pudesse realmente ter essa hecatombe. Como é que está hoje a gestão dos recursos municipais? São José passa por dificuldades orçamentárias? Está um caos nas finanças, como os outros municípios sistematicamente têm levado à opinião pública? Veja, não está um caos, nós não passamos por dificuldade na gestão financeira e orçamentária, mas isso não significa dizer que tem recurso sobrando. Não é? Nós temos dinheiro, temos um orçamento significativo, temos as prioridades que têm que ser seguidas e implementadas pelo prefeito e precisamos ser criteriosos. Todos os dias é uma oportunidade de encontrar uma economia. Nós lançamos agora, reeditamos um decreto do prefeito Felício, economia se faz no dia a dia, para a gente poder buscar todas as oportunidades de economia que tiver, desde a luz acesa, o desperdício do papel, o desperdício do café, e isso é zelo com o dinheiro da população. A gente não vai fazer isso só porque falta recurso, muito pelo contrário. Nós vamos fazer isso porque nós temos bons cuidados com investimentos. Exatamente. E estamos com um programa, né, foi feito um decreto pelo prefeito também, de melhoria de eficiência em todas as secretarias. Então não é o corte pelo corte, mas é o que eu posso fazer melhor. O nosso desafio é fazer mais com menos. Fazer mais com mais, a balança se equilibra e fica no zero. O nosso desafio dos secretários também é fazer mais com menos, buscando eficiência e boa gestão dos recursos públicos. Eu falo isso também e gostaria que o senhor desse uma explicação, até para o meu telespectador que vê nas manchetes de jornal e até na oposição sistemática contra o governo, a questão do Instituto Previdenciário Municipal, né? O senhor pode explicar como é que funciona essa metodologia? Sim. E o que significa essa dívida, entre aspas, que a prefeitura tem com o Instituto? Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que compõe os repasses da prefeitura para o Instituto. Então tem uma parte que é o patronal. É um percentual que a prefeitura tem que aportar, repassar para o Instituto, que ela faz, é a parte patronal dela. Toda empresa que está nos acompanhando faz essa mesma aporte lá no INSS. Então, o que é patronal está pago estritamente em dia. Se deixar de repassar é crime. Diga-se de passagem, teve gestões pela cidade há anos atrás que deixou de passar o principal, o patronal. Nós temos uma outra parte que é retida do servidor. Esta parte, a prefeitura, ela só se apropria do dinheiro no ato do pagamento e já repassa para o Instituto. Isso também está estritamente em dia, não poderia ser diferente, porque seria apropriação indébita. Não pode acontecer. E tem um terceiro dinheiro, uma terceira quantidade, que é quando as aplicações do Instituto, que é a receita, versus a despesa que o Instituto tem, quando a receita não cobre a despesa, a prefeitura precisa fazer um aporte, para ela poder equilibrar. Hoje, os cálculos atuariais do Instituto demonstram que ele tem saúde para muitos anos pela frente. Porém, essa diferença do investimento, ela pode ser paga mensalmente, ou a legislação permite que o mandatário, no caso o prefeito, espere um ciclo de 12 meses, para que lá na frente, ou ele faça o aporte, ou ele faça o parcelamento desse pagamento. Por que a gente não faz o pagamento mês a mês? Porque se esse mês o valor a se pagar foi 10,
em virtude do mercado financeiro, porque os 2 bilhões que o Instituto tem está aplicado no mercado financeiro, ele pode render mais e aí o saldo do próximo mês cobrir o que ficou esse, é menor. E aí você vai fazendo um pelo outro, então de não tal é uma forma... pedalada. Não. É prerrogativa do gestor municipal decidir quando paga, como paga e tudo previsto em lei. Para o Instituto é muito mais importante receber dinheiro no futuro do que receber dinheiro hoje. Hoje o Instituto tem saúde financeira. Tem saúde financeira e é prerrogativa do prefeito decidir se ele vai pagar agora ou se ele vai administrar esse valor projetado no futuro com uma taxa de juros razoável para que o Instituto continue recebendo dinheiro lá na frente. Agora, olha, só para você ter uma ideia, hoje nós pagamos parcelamento do prefeito Emanuel. Jones, eu estou fazendo essa pergunta porque para mim é tão simples entender que eu não compreendo todo esse celeuma gerado na imprensa e pela oposição. Veja, como é um tema que foge do senso comum, não é comum a população entender as regras de repasse do Instituto. E a gente também nem cobra isso da população joseense. Claro. Então, o que a gente percebe? Que os oportunistas usam o texto fora do contexto para servir de... Mas acabam prejudicando a administração todo mundo. Então, o nosso papel é... Dá uma insegurança. Não, mas o nosso papel é pacientemente, sempre que precisar, explicar para a população e dizer, fiquem tranquilos, São José cuida desses recursos com muito cuidado. Não há um desespero. Até porque, se fosse tudo isso que estão dizendo, você concorda que o Ministério Público já tinha tomado uma ação, o Tribunal de Contas já tinha tomado uma ação. Então, nós seguimos estritamente a legislação, mas não abrimos mão de fazer as nossas escolhas como gestor público. O prefeito vai pagar dentro da lei como ele entender que tem que ser pago. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o secretário de Governança de São José dos Campos, Johnny Santos. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava! Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. No programa de hoje, eu recebo o secretário de Governança de São José dos Campos, Johnny Santos. Secretário, no primeiro bloco falamos sobre educação, falamos sobre a questão de estar compondo o governo, e eu quero agora falar sobre um grande avanço em todos os sentidos, não só no transporte coletivo, mas na cultura de sustentabilidade da cidade, que é a licitação recém-conclusa, né, que vai possibilitar o acesso de 400 veículos elétricos para São José dos Campos, revolucionando o modal de transporte. É verdade? É real? Porque a gente ouve tanto a oposição levantando questões sobre o capital da empresa, sobre a dificuldade de implementação, sobre as 5 licitações que sucessivamente não deram certo. E a aposta do Anderson em revolucionar o transporte coletivo no Brasil. Como é que está esse processo? É verdade, e nós estamos trabalhando muito para fazer isso se tornar realidade, né? Temos uma série de passos a serem executados, foram 6 tentativas, mas 6 tentativas porque a ideia era ruim? Não, porque a ideia era tão inovadora que o mercado não estava preparado para ela. Então, todas as vezes que nós lançávamos o edital, nós corrigíamos a rota, conversávamos com o mercado, sentíamos a tendência. Só para você ter ideia do que significa a magnitude desse projeto. Hoje, no Brasil, nós devemos ter em torno de 770 ônibus elétricos em operação. Só o projeto de São José vai acrescentar a essa frota 400 ônibus. Não existe precedente no Brasil. 700 já estão operando em São José, né, na linha verde. 12 já estão aqui. Né? Então, nós vamos para 412 ônibus elétricos, 100% elétricos, operando numa cidade. Esse é um case sem precedentes, vai revolucionar o conceito de transporte público no Brasil e eu tenho certeza que o joseense vai sentir a qualidade. Ônibus de piso baixo, baixa emissão, né, de poluentes, Wi-Fi, ar-condicionado, muito mais inteligência no sistema, nos momentos de mais pico do sistema de transporte, ônibus maiores, no entrepico, ônibus menores. Então tudo isso vai trazer
aquilo que o joseense exige da gente, porque o joseense nos exige um transporte público de qualidade e, sobretudo, que o joseense merece. Hoje, em termos de operacionalidade, falta dar ainda continuidade a uma outra licitação que é sobre a operação desses veículos, correto? Isso, nós temos algumas etapas, né? Então, está Alocação? finalizada a locação, 20 ônibus vão ser entregues em dezembro. Depois nós temos uma parte que é contratar a empresa que vai operar o sistema, ela vai contratar os motoristas e todos os operadores do sistema, essa é uma outra etapa. Depois nós temos que desenvolver e contratar uma fintech que vai gerenciar a parte financeira do sistema, e tem um terceiro item que corre em paralelo com tudo isso, que é a parte de carregamento, para que a gente possa ter também o sistema de carregamento por toda a cidade. Hoje, tá, as empresas que estão em operação, elas permanecem até a implantação definitiva de toda a frota, ou isso. também vai ser escalável essa... Não, é isso, a gente vai encerrar esse modelo depois de toda a transição feita. Por exemplo, né? esses 20 ônibus iniciais, Isso. eles vêm em formato de teste para a gestão? Eles vão começar a funcionar na região sul, que é onde a gente tem já o sistema de carregamento, e aí entram 20 ônibus elétricos e saem da frota 20 ônibus a diesel. E na medida que os ônibus vão chegando, em um ano que vem, entram mais 70 ônibus na frota. Então entram 70 ônibus elétricos. Então, até o final da gestão do Anderson Farias, os 400 O plano ônibus... são nos próximos 2 anos, a gente tem os 400 ônibus operando em São José e todo o sistema funcionando. Essa licitação conclusa, esse contrato assinado, ele prevê a entrega gradual desses veículos, é isso? É isso, 20, 70 e depois vai escalonando até que num ciclo de 2 anos a gente receba os 400 ônibus. Secretário, estamos prestes a completar 100 dias do novo governo Anderson Farias. E eu falo novo porque não é um governo de continuidade, né? Em verdade, na minha análise, é o primeiro mandato do Anderson, porque ele cumpriu integralmente no mandato anterior o plano de governo elaborado pelo Felício Ramute, em sintonia com ele na condição de vice-prefeito, né? Mas 100 dias do governo Anderson, qual a análise que o senhor faz? Um saldo muito positivo, grandes entregas, né? Entregamos a Via Jaguari, ligação São José-Jacareí, licitação do transporte público, a primeira etapa concluída, retorno das aulas, então contratação de mais 60 GCMs, efetivação de professores, então um saldo muito positivo e o mais importante, a cidade não parou, o prefeito tem o comando e tem a visão estratégica do que nós precisamos fazer nos próximos anos e seguimos firmes para entregar a melhor gestão que essa cidade já teve. Secretário, uma questão também que é bastante levantada pela oposição, e parece que é crime, é a relação do governo Anderson Farias com o governo federal. Tá? A minha análise é que ele tira qualquer matiz partidária e governa para todos, e busca recursos no governo federal para complementar os investimentos da cidade. O senhor vê dessa forma? Olha, nós temos as nossas diferenças ideológicas com o governo federal, mas nós não estamos aqui para fazer política ideológica, nós estamos aqui para fazer política pública e trazer recursos para São José. Então, a orientação do prefeito é a seguinte, é bom para a cidade? Não tem carimbo ideológico? Não, então vamos conversar e vamos fazer o melhor para o joseense. E a mesma relação com o governo Tarcísio Felício Ramute. Tranquilamente. É lógico que com o governo Tarcísio nós temos mais proximidade ideológica, mas por outro lado, essa proximidade ideológica também não faz que a gente tenha um relacionamento às cegas. Nós precisamos sempre pensar o melhor para a nossa cidade, sem deixar ficar envaidecido ou convencido pela nossa proximidade ideológica. Esse modelo integrado de gestão do FEDER, que foi colocado na Bolsa e depois acesso ao primeiro contrato de uma organização, não sei se é organização social ou se uma empresa privada, na construção de escolas, São José dos Campos está, no caso, contemplada. Isso. É um modelo a ser analisado e, de uma certa forma, teste para a cidade também? Veja, eu particularmente acredito no modelo. Existem PPPs na área de educação que funcionam bem, Brasil afora, e ali não está se terceirizando nada. A parte pedagógica, a condução da escola, continua com o diretor da escola, com os professores. O que é feito? É feito um investimento na construção da escola pela iniciativa privada, que constrói melhor e constrói mais rápido, e como contrapartido disso, ela assume a responsabilidade pelos projetos não pedagógicos, pelos serviços não pedagógicos. Então, a limpeza, a segurança, porventura a merenda, o transporte escolar, o CFTV. Então, essa empresa ela é remunerada por esse investimento na construção, no longo prazo. Como um aluguel. Como um aluguel, e ela também é remunerada por esse serviço que ele é prestado. Eu fui até Minas Gerais conhecer um modelo que funciona
funciona há mais de 20 anos lá com bons resultados. É lógico que assim, ninguém pode dizer que está tudo pronto, que vai dar certo sem fazer nada. A gente precisa cuidar para fazer dar certo o modelo, mas a ideia é muito boa. O senhor sabe onde vai estar localizada essa unidade escolar? Essa escola vai ser gerenciada pelo Estado, ela vai ficar na Vila Adriana, que é a ligação do Putim até o Pinheirinho dos Palmares, tá? Então é um bairro que tem ali... De ensino fundamental? É uma escola de ensino fundamental 2 e médio. Ela vai atender aproximadamente 1.000 alunos em período integral. O município ainda pretende municipalizar mais escolas do governo estadual? Nosso desafio da municipalização não acabou. Nós precisaríamos ter o Fundamental 1 100% municipalizado. Hoje nós estamos em torno de 75% dessa municipalização. O prefeito Anderson municipalizou 17 escolas. Temos mais um giro, mais um ciclo de municipalização para executar, que é a municipalização de mais 7. Por que 7? Todas as escolas do estado que tem Fundamental 1 e 2. E aí vai restar em torno de 15% do Fundamental 1 que estão em prédios que funcionam. Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Esse é um desafio um pouco mais complexo, mas que nós vamos vencer lá para frente. Secretário, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta e o senhor me responde de forma objetiva. Vamos lá? Vamos lá. Minha maior alegria como servidor público. Poder servir a população de São José. Uma inspiração na vida pública. Felício e Anderson. Educação significa... Oportunidade de mudar uma história. Desenvolvimento econômico só faz sentido... se puder desenvolver pessoas juntos. A São José dos Campos, que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir do meu exercício como secretário de governança. Uma cidade de oportunidades para todos que queiram saúde, qualidade de vida, trabalho, emprego, renda, educação. Secretário, eu queria agradecer demais a sua presença, sei da sua responsabilidade à frente desse time amplo e assessorando diretamente o nosso prefeito Anderson Farias e o vice-coronel Wilker e desejar muito êxito nesse novo desafio. Muito obrigado, estamos à disposição, foi um bate-papo muito agradável e conte sempre comigo. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o secretário de Governança de São José dos Campos, Johnny Santos. A gente se vê no próximo programa. Até lá!